Vamos começar o módulo 4, onde abordaremos as principais características histológicas do sistema cardiocirculatório, do sistema respiratório e do sistema urinário. O sistema circulatório é um sistema fechado, no interior do qual o sangue circula continuamente. Ele consiste em um órgão central de impulsão, o coração, e em um sistema de vasos para a circulação do sangue. Os vasos que levam sangue do coração para os órgãos são chamados vasos arteriais, e aqueles que trazem sangue dos órgãos para o coração, vasos venosos. Também temos o sistema vascular linfático, que recolhe o líquido contido nos espaços intersticiais, a linfa, e a transporta em direção às grandes veias, retornando ao sangue. O coração é um órgão musculoso, cuja base se prende a outras estruturas torácicas por meio das grandes artérias, e cujo ápice se encontra inteiramente livre. O coração se contrai ritmicamente, enquanto bombeia o sangue pelo sistema circulatório. Também é responsável pela produção de um hormônio chamado de fator natriurético atrial, cujo papel é normalizar a volemia sanguínea e a pressão arterial, quando a musculatura cardíaca for excessivamente distendida. As paredes do coração são constituídas por 3 túnicas ou camadas: a interna ou endocárdio, a média ou miocárdio e a externa ou epicárdio. A região central fibrosa do coração, comumente chamada de esqueleto fibroso, serve de ponto de apoio para as válvulas, além de ser também o local de origem e inserção das células musculares cardíacas. O endocárdio é constituído pelo endotélio, um epitélio pavimentoso simples, que repousa sobre uma camada subendotelial delgada de tecido conjuntivo frouxo, que contém fibras elásticas e colágenas, bem como algumas células musculares lisas. Abaixo da camada subendotelial fica a camada subendocárdica. A camada subendocárdica de tecido conjuntivo frouxo contém pequenos vasos sanguíneos, nervos e fibras de Purkinje do sistema de condução do coração. A camada subendocárdica constitui o limite do endocárdio, conectando-se ao miocárdio. Como se organizam as células musculares cardíacas no miocárdio? O miocárdio é a mais espessa das túnicas do coração e consiste em células musculares cardíacas organizadas em camadas que envolvem as câmaras do campo do coração como uma espiral complexa. Grande parte dessas camadas se insere no esqueleto cardíaco fibroso. O arranjo dessas células musculares é extremamente variado, de modo que, mesmo em um corte histológico de uma área pequena, são vistas células orientadas em muitas direções. Observe que na imagem acima podemos ver fibras cardíacas no plano longitudinal e plano transversal. Já na imagem abaixo, todas estão num plano de corte longitudinal. Vale relembrar que o músculo cardíaco apresenta células alongadas, ramificadas, podendo ter 1 ou 2 núcleos centrais. As fibras cardíacas são circundadas por uma delgada bainha de tecido conjuntivo que contém muitos capilares sanguíneos. Elas se prendem entre si por meio de junções intercelulares que podem ser vistas na imagem microscópica à esquerda como traços transversais que aparecem em intervalos irregulares ao longo da célula, chamados discos intercalares ou discos escalariformes. O coração está coberto externamente por um epitélio pavimentoso simples, um mesotélio, que se apoia em uma fina camada de tecido conjuntivo, constituindo o epicárdio. O tecido adiposo que geralmente envolve o coração se acumula nessa camada.
O pericárdio é um saco fibroceroso que envolve o coração, sendo formado pelo pericárdio fibroso mais externo e pelo pericárdio seroso mais interno. O pericárdio seroso é constituído por dois folhetos, o folheto parietal e o folheto visceral. O epicárdio corresponde ao folheto visceral do pericárdio seroso. Tanto o folheto visceral quanto o folheto parietal do pericárdio seroso são constituídos por um mesotélio e uma fina camada de tecido conjuntivo. Entre o folheto visceral, o epicárdio, e o folheto parietal do pericárdio seroso, existe um pequeno espaço virtual denominado espaço pericárdico, com uma quantidade pequena de líquido que facilita os movimentos do coração. O pericárdio fibroso é constituído de uma camada de tecido conjuntivo denso. O esqueleto do coração é constituído por tecido conjuntivo denso e possui três componentes principais: os anéis fibrosos, o trígono fibroso e o septo membranoso. É um arcabouço estrutural para o coração e locais de fixação do músculo cardíaco, e ainda cria uma descontinuidade entre o miocárdio atrial e o ventricular, assegurando dessa forma o batimento rítmico e cíclico do coração. As válvulas cardíacas consistem em um arcabouço central de tecido conjuntivo denso, contendo colágeno e fibras elásticas, revestido em ambos os lados por uma camada de endotélio. As bases das válvulas são presas aos anéis fibrosos do esqueleto cardíaco. O coração apresenta um sistema próprio para gerar um estímulo rítmico que é espalhado por todo o miocárdio. Esse sistema é constituído por dois nodos localizados no átrio, o nodo sinoatrial e o nodo átrio-ventricular, e pelo feixe átrio-ventricular de His, que se origina do nodo átrio-ventricular e se ramifica para ambos os ventrículos. O nodo sinoatrial é uma massa de células musculares cardíacas especializadas. O nodo átrio-ventricular é semelhante ao nódo sinoatrial, suas células, porém, ramificam-se e emitem projeções citoplasmáticas em várias direções, formando uma rede. O feixe átrio-ventricular é formado por células semelhantes às do nódo. Contudo, mais distalmente, essas células tornam-se maiores e adquirem a forma característica. São chamadas de fibras de Purkinje e contêm um ou dois núcleos centrais, citoplasma rico em mitocôndrias e glicogênio e miofibrilas escassas e restritas à periferia do citoplasma. Após certo trajeto no tecido subendocárdico, os ramos do feixe atrioventricular subdividem-se e penetram na espessura do ventrículo, tornando-se intramiocárdicos. Esse arranjo é importante porque torna possível que o estímulo penetre as camadas mais internas da musculatura do ventrículo. O infarto agudo do miocárdio é uma necrose coagulativa do miocárdio de origem isquêmica por obstrução de uma artéria coronária. Sem receber sangue e oxigênio, as células começam a morrer e ocorre a necrose do tecido. Na imagem histológica à direita, vemos a área do infarto antigo do miocárdio, onde as fibras necróticas desapareceram e foram substituídas por tecido fibroso, num processo de reparo, pois no miocárdio não há regeneração.